projeto Diálogos Virtuais é uma iniciativa dos programas de pós-graduação em Direito da Univale e da UPF, e hoje temos a honra de entrevistar o professor Alcino Gonçalves, professor e coordenador do programa de pós-graduação em Direito da Unisantos, que vai falar um pouquinho conosco sobre governança global e Covid-19. Bom dia, é um prazer, bom dia, boa tarde, é um prazer estar participando desse projeto, uma honra, agradeço muito o convite. E o que eu gostaria de falar é o seguinte: governança global é um tema que eu tenho dedicado meus estudos, minhas pesquisas nos últimos anos. Governança global não deve ser visto apenas como um arranjo, como uma mudança nas estruturas administrativas, institucionais ou de alguma organização. Quando se fala em reformar a governança de uma organização, de um sistema, claro que isso diz respeito também às suas regras de funcionamento, às suas estruturas de funcionamento. Mas a governança tem um sentido bastante mais amplo. A governança, desde os anos 90, quando esse conceito se desenvolveu e passou a ser utilizado amplamente em vários setores, não só no direito, mas também na economia, nas relações internacionais, na ciência política, na sociologia, a governança remete a alguns aspectos mais amplos. O primeiro deles é que a governança é vista como um mecanismo, um instrumento, uma ferramenta de solução de problemas comuns. Segundo, que a governança implica em soluções e mecanismos com participação ampliada, ou seja, governança não remete apenas à participação dos estados ou das agências estatais, tá certo? Tem o sentido de envolver organizações internacionais, quando se fala em governança global, empresas multinacionais, organizações não governamentais, a comunidade científica, os governos subnacionais. E um terceiro aspecto importante é que a governança opera muito mais no âmbito do consenso, do diálogo, da persuasão, do que propriamente na coerção e na obrigação de fazer. A ideia de governança se desenvolveu muito, governança global, que a governança pode existir no nível micro. Se fala hoje, há algum tempo já, em governança corporativa, governança que diz respeito a uma empresa, né? Mas eu estou falando aqui no âmbito mais global. No âmbito global, há uma série de problemas que não são possíveis de serem tratados em escala nacional. Então, a globalização abriu uma perspectiva de solução conjunta de problemas. Então, aí a governança se desenvolveu nessas últimas décadas como exatamente um mecanismo de solução de problemas comuns. Um exemplo disso bem evidente é a questão ambiental. Nós temos aí inúmeras questões de mudança climática, de biodiversidade, de proteção da camada de ozônio, só para citar alguns exemplos, cuja solução não é uma solução que pode ser buscada apenas no plano nacional, tá? Ela tem que envolver um amplo setor e ações têm que ser desenvolvidas nessa perspectiva de diálogo, de convencimento, de articulação entre os diferentes atores. Portanto, a governança opera no plano dos atores internacionais, não propriamente de sujeitos de direito internacional, e, portanto, a sua aplicabilidade tem sido crescente, não só na área ambiental, como em outras áreas. Aí vem a questão da Covid, né? O grande problema atual, né, do mundo que está enfrentando, né, uma pandemia que tem um caráter global, atingiu praticamente todo o planeta, em maior ou menor grau, mas alterou os mecanismos econômicos, sociais, culturais de todos os países do mundo. Quer dizer, enfrentar a Covid-19, que passa, evidentemente, num primeiro momento, por ações no campo da saúde pública,
remetem naturalmente a ações de governança. Por quê? Ora, por uma questão evidente, né? Há um problema gravíssimo que afeta o planeta, a humanidade, que exige esforços, exige trabalho, exige articulação a nível global. Não é um problema que se possa ser encarado e resolvido apenas no plano dos Estados. Exige uma participação da comunidade científica, das organizações internacionais, no caso da OMS, da Organização Mundial da Saúde, tá certo? Dos governos subnacionais, das organizações não governamentais. Então, está aí uma situação, inclusive um problema que vai se prolongar. A gente sabe que a saída da crise da pandemia não é uma saída momentânea, estalando o dedo. Mesmo que se descubra uma vacina rapidamente, o processo de retomada econômica vai demorar. Então, é uma questão que a governança pode trazer importantes respostas, importantes caminhos, importantes soluções. Eu diria que, nesse primeiro momento, eu até acho que não houve, da maneira adequada, ações de governança para enfrentar a Covid-19. A ação tem se dado muito mais no plano nacional, dos governos nacionais, dos seus entes de saúde, mas cada vez mais o enfrentamento dessa questão remete a uma ação de governança global. Daí a importância desse tema, desse assunto, e a sua aplicabilidade diante de um problema muito real e muito concreto. Nós temos aí uma ferramenta à disposição que precisa e deve ser utilizada por todos. Muito obrigada, professor. Em nome dos programas, eu lhe agradeço a sua fala de hoje. Ok. Eu que agradeço a oportunidade.